Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Salmos, no livro de Salmos, o Salmo 128. Salmo 128. É um salmo pequeno, são poucos versículos, mas ele traz aqui grandes verdades, e vai servir aqui de base a nossa mensagem essa noite. Salmo de número 128. Vou ler daqui do que está sendo projetado, porque a versão está um pouco diferente do que eu tenho aqui. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém? Graças a Deus. Queridos, esse texto fala como é feliz, como é bem-aventurado a pessoa que teme ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando a gente olha essas crianças que vieram aqui à frente agora há pouco e agora estão sendo ministradas ali na salinha, nós não podemos deixar de falar e de subestimar a força e o poder do exemplo. A melhor forma que nós podemos ensinar os nossos filhos é através do exemplo. O que nós cremos, o que nós praticamos, tem uma influência muito grande na vida das outras pessoas com quem nós vivemos, com quem nós relacionamos, mas principalmente dentro de casa, com a nossa família. E quando a gente vai investigar na leitura da própria Bíblia, quando a gente começa a observar e ver a experiência pessoal, nossa e de outras pessoas, nós começamos a ver que nós muitas vezes imitamos algumas pessoas, aquelas pessoas com quem nós convivemos. Nós começamos a imitar tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, tanto aquilo que nós fazemos de certo ou que aquelas pessoas fazem de certo, mas também aquilo que elas fazem de errado. Então, eu acredito que cabe a nós, mesmo cientes das nossas vulnerabilidades, das nossas fraquezas, das nossas fraquezas como seres humanos, nós precisamos de nutrir valores de servos, nutrir valores de verdadeiros servos do Senhor, daquele que teme verdadeiramente ao Senhor. E a promessa no Salmo aqui, ela é clara. Como é feliz aquele que teme ao Senhor. Como é feliz o homem que teme ao Senhor. São muitas bênçãos. Quando a gente olha para a nossa casa, quando nós olhamos para o nosso cônjuge, quando nós olhamos para os nossos filhos, nós podemos perceber a boa mão do Senhor. E as pessoas, elas precisam cultivar valores, elas precisam cultivar princípios para serem pessoas melhores, homens e mulheres melhores, e que possam construir famílias melhores, inclusive que a nossa, para que a sociedade de amanhã seja uma sociedade melhor do que ela é hoje. Então, quando nós olhamos para trás, nós podemos ver que o Senhor tem nos abençoado até aqui, Ebenezer, até aqui nos tem abençoado o Senhor. Mas nós temos um desafio também. Nós temos um desafio de viver da melhor forma possível para podermos influenciar positivamente, com bons exemplos, as pessoas que nos rodeiam, o bom testemunho. Quando a gente começa a olhar para frente, para o futuro, a gente
vê a juventude aí hoje, né, aí fora, e a gente começa a pensar que é tempo de Deus levantar uma juventude, uma geração que cultive valores, né, valores que sejam aceitáveis ao Senhor, princípios, que um inspire ao outro, que um empolgue ao outro. Quando nós lemos o livro O Monge e o Executivo, não sei se alguém já leu esse livro, mas principalmente no mundo corporativo, eu acho que é um livro que é indicado, né, sempre indicado aí pelas empresas, pelas grandes corporações. Mas nesse livro, que é um best-seller, tem uma frase que chama a atenção, uma frase referindo-se a Jesus. E essa frase é o seguinte, está na página 63 desse livro: Ele mudou o mundo sem exercer poder, só influência. Você já parou para pensar nisso? Jesus mudou o mundo sem exercer poder. Olha, se eu quisesse, eu pediria ao Pai, Ele mandaria agora uma legião de anjos, acabaria com isso tudo aqui. Mas Ele não fez isso. Ele não exerceu poder, mas apenas influência, apenas os seus ensinamentos, apenas a proximidade que Ele tinha com os discípulos, o conviver no dia a dia dos discípulos com aquele homem, no caso ali Jesus, homem, trouxe uma influência muito grande na vida daqueles homens. E a partir dessa influência, o mundo foi transformado. A partir da influência de Jesus. Eu queria te fazer uma pergunta nessa noite. Quantas pessoas que marcaram a sua vida, que influenciaram a sua vida, você consegue se lembrar dessas pessoas? Você consegue se lembrar de alguém que marcou a sua vida, de alguém que te influenciou? E é interessante, né, que quando você vai num sepultamento, num velório, é o fato mais marcante sobre aquela pessoa que está sendo sepultada, é que te vem à mente. Você se lembra daquilo que foi mais marcante durante a convivência que você teve com aquela pessoa. O que é que aquela pessoa te ensinou? O que é que ela deixou para você? Qual o legado que aquela pessoa deixou para você? Quais os valores que aquela pessoa deixou para você? Quais os valores que te inspiram, que são referenciais de elogio quando aquela pessoa está sendo sepultada? E eu quero te perguntar mais uma vez: você quer deixar um legado para as outras pessoas, para a sua família? A começar com aquelas as quais você convive? Então, vou te deixar um conselho também. Não deixe apenas bens materiais, mas deixe valores, deixe princípios. Os valores têm que ser cultivados. E se você quer deixar um legado para as próximas gerações, para os seus filhos, para os seus netos, você tem que cultivar esses valores. E o primeiro valor que você tem que cultivar e que você tem que passar como princípio para as outras pessoas, para a sua família, para aqueles que te rodeiam, é o temor do Senhor. É o que nós lemos aqui no Salmo, no início do Salmo. Como é feliz quem teme ao Senhor e quem anda nos seus caminhos. Versículo 1. E quando você olha esse versículo, duas coisas são bem claras nesse versículo: temor a Deus e andar nos seus caminhos. Temer a Deus e andar nos seus caminhos. E o que é temer a Deus? As pessoas acham que temer a Deus é andar com medo de Deus. Eu acho que nós temos que temer Deus também, porque Ele tem poder para fazer tudo o que Ele quiser. Mas não é esse temor que
que se trata aqui no Salmo. É aquele temor de respeito, de obediência, de honrar a Deus. Como um filho amado honra ao seu pai. Como aquele que se relaciona bem com seus amigos. Mas, quando ele vê o pai, o relacionamento é diferente do relacionamento de amigo. Porque ele é pai. E você honra o pai. Tem uma pesquisa, queridos, né? Nós estamos num país que tem muita pesquisa, né? Mas o país que tem mais pesquisa é na Inglaterra. E tem uma pesquisa, uma estatística, que ela fala o seguinte: quando o marido e a mulher frequentam regularmente a igreja, 72% dos seus filhos permanecem fiéis. Se só o pai frequenta, 55% dos seus filhos permanecem fiéis, ou 55% das vezes. Se somente a mãe frequenta, apenas 15% permanece fiel. Olha a diferença da figura paterna e do pai. 55% pai, 15% a mãe. Se ninguém frequenta, nem o pai nem a mãe, somente 6% desses filhos vão permanecer fiéis ao Senhor. Aí dá para a gente ver a importância do exemplo, a importância dos pais, a importância da figura paterna, a importância de mostrar princípios, de mostrar temor ao Senhor. Não tem nada mais importante na nossa vida para os nossos filhos se lembrarem de nós, do fato que nós conhecemos a Deus e que nós somos conhecidos por Deus. Eu já falei com os irmãos, mas eu gostaria de repetir. Uma das coisas que me marcou profundamente foi quando o meu filho Luiz, antes de se casar, foi lá em casa e me pediu a minha Bíblia mais velha que eu tinha. Aquela Bíblia, sabe aquela Bíblia que você usa para escrever, para colocar referência, comentário, aquela toda rabiscada, toda colorida? Era essa Bíblia. E ele falou assim: pai, me dá essa Bíblia para mim. Eu falei assim: ó, meu filho, ele tem várias Bíblias de estudo, Bíblia de inglês, tudo imaginar de Bíblia de estudo, sem imaginar, o Luiz tem. Mas me dá essa Bíblia, pai. Eu falei assim: dou, meu filho, mas me diz por que você quer essa Bíblia. Assim, pai, eu desde criança eu cresci vendo o Senhor com essa Bíblia na mão, escrevendo, rabiscando, colocando referência, colocando comentário nessa Bíblia. Eu quero essa Bíblia para me olhar para ela e poder ver e lembrar de tudo isso, porque ela me traz memórias, ela me traz referências do Senhor. E isso me deixou tão feliz, irmãos, saber que eu deixei um legado, um valor para o meu filho. Saber que aquilo ali fez diferença na vida dele. Diz a Bíblia que se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. O Senhor é aquele que tem construído a sua casa. É sobre Ele que você tem construído a sua casa. Viver no temor de Deus é afirmar de forma clara que nós temos respeito e que nós temos amor a Deus e que devemos a Ele obediência. Obediência. Esse relacionamento de filho para pai. E aí isso nos leva a uma outra questão: obedecer ou desobedecer? Nós cantamos um cântico: dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. E quando nós vemos
a história bíblica e a história humana do homem, nós vemos que quem obedece é feliz, e quem desobedece amarga resultados ruins e acaba por ter uma vida infeliz. É o mesmo que você afirmar, sem medo nenhum de errar, que a obediência ou o temor ao Senhor te leva à felicidade, e a desobediência sempre leva à infelicidade. Temer ao Senhor é obedecê-lo, é respeitá-lo, é saber que mesmo que ninguém esteja olhando, que ninguém esteja por perto te observando, os olhos do Senhor estão sobre você. E nós temos vários exemplos na Bíblia, e nós temos vários exemplos aqui que mostram esse temor e o resultado final na vida dessas pessoas. A mulher de Ló olhou para trás e foi punida com a morte. E em Lucas 17:32, Jesus fala: lembrai-vos da mulher de Ló, ela não temeu o Senhor, ela não teve respeito, porque os anjos ali falaram: olha, segue à frente e não olhe para trás. Ló e as suas filhas, mesmo querendo olhar para trás, não olharam por temor ao Senhor, porque Deus havia ordenado isso para eles. Mas a mulher de Ló não temeu o Senhor, e por isso ela se tornou como uma estátua de sal. Faraó não aceitou a orientação de Deus através de Moisés e sucumbiu no mar com os seus exércitos, com seus cavalos, com as suas bigas. Todo um exército sumiu ali no mar, porque aquele rei não temeu o Senhor. Israel, em vários momentos da sua história, não temeu o Senhor, até que foi levado cativo ao exílio. O povo de Israel não temeu o Senhor no deserto, mesmo com a presença do Senhor durante o dia e durante a noite, através da coluna de nuvem, da coluna de fogo, do maná, das codornizes, da água que saía da rocha, mesmo vendo que Deus havia cuidado daquele povo. Aquele povo não temeu o Senhor e fizeram um bezerro de ouro. E o texto fala que naquele dia, por causa daquela desobediência, 3.000 pessoas morreram ali no deserto. Todas as pessoas que foram obedientes colheram felicidade. Nós vimos aqui exemplos negativos, mas nós temos também exemplos positivos, como o de Abraão. Deus deu a ele um filho, e ele obedece aquele filho, sacrificando-o já no seu coração, ainda que não o tivesse feito realmente de fato. E Deus o abençoou e disse: farei de ti uma grande nação, numerosa como a areia do mar e como as estrelas do céu. José foi de escravo a governador por causa da obediência e do temor ao Senhor. Neemias, por causa do temor ao Senhor, edificou os muros novamente. Noé salvou a ele e a toda a sua casa por causa da obediência ao Senhor. E você, meu irmão, minha irmã, faça um balanço da sua vida. Será que você tem realmente temido ao Senhor? Será que você tem temor ao Senhor? Se nós obedecemos, é porque nós tememos e somos bem-aventurados. Como diz o Salmo: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Deus tem prazer
nessas pessoas. No Salmo 14, 11, o Senhor se compraz nos que o temem, naqueles que temem ao Senhor. Deus se compadece também daqueles que temem ao Senhor. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Salmo 103, 13. E aquele que teme ao Senhor recebe as bênçãos do Senhor. Salmo 115, 13. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto grandes como pequenos. Aqueles que temem ao Senhor são abençoados. Eu vejo tanto as pessoas quando fazem aniversário, né? As pessoas colocam mensagem: olha, que Deus realize os desejos do seu coração, né? São votos que a gente faz para aquela pessoa. Mas se quer os desejos do seu coração sejam realizados, tema ao Senhor. Ele cumpre os desejos dos que o temem. Salmo 145, 19. Seus desejos, os desejos mais íntimos do seu coração, serão cumpridos se você realmente teme o Senhor, se você obedece ao Senhor. E por fim, algo que todas as pessoas buscam: o temor do Senhor aumenta os dias, te dá longevidade. Você quer olhar para uma pessoa que está vivendo muito tempo, ela é longeva, porque ela teme ao Senhor, porque ela obedece ao Senhor. Desses mandamentos que essa pessoa obedece, com certeza, é: honra a teu pai e a tua mãe, para que o Senhor prolongue os teus dias sobre a terra. Os seus dias serão aumentados. Quantas pessoas que eu vejo também que procuram e querem saber a vontade de Deus: Senhor, revela-me a tua vontade. Deus declara a sua vontade somente àqueles que o temem. Ao que teme ao Senhor, Ele o instrui no caminho que deve escolher. Tema o Senhor, e Ele vai te revelar a vontade dEle para a sua vida. Tema ao Senhor, e Ele vai abençoar a tua descendência, os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Lucas 1,50. Então, queridos, não tem um legado tão grande que você possa deixar para as próximas gerações, que é a escolha de vivermos uma vida em temor ao Senhor. Como diz o salmista: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Salmo 86, 11. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser um homem sábio? Quer que a sua vida seja uma primícia para o Senhor, com a da sua família? Tema o Senhor e ensine esse princípio, deixe esse valor para as outras gerações. Esse é um dos valores que nós devemos cultivar, para que nós possamos ser lembrados, né? Já pensou o dia que você partir, se o Senhor não voltar antes, você partir e as pessoas estão lá para o seu sepultamento, e as pessoas, será que elas vão lembrar de você como? Este era um homem, esta era uma mulher que temia o Senhor verdadeiramente. Será que você vai deixar isso marcado na sua geração? Segunda coisa, querido,
que esse salmo fala que nós devemos cultivar é reconhecer a importância do trabalho. Verso 2 fala: você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. E há pessoas, né, e a gente ouve isso aí regularmente aí nas rodas, né, de conversas: se eu descobrisse quem inventou o trabalho, eu seria capaz de matá-lo. Mas se nós pensarmos um pouco, a gente vai ver que essa ideia não é boa, porque isso é uma heresia. Porque quem inventou o trabalho foi Deus. Será que você é capaz de matar Deus? A verdade é que não é todo dia que você está disposto para o trabalho. Não é sempre que você faz algo, uma ocupação que te alegra o seu coração, que te traga satisfação. Nem todas as pessoas têm essa felicidade de trabalhar naquilo que elas gostam. E há muitas coisas que talvez podem trazer essa falta de realização, né? Aquele tédio. Às vezes o salário às vezes não é muito adequado, às vezes você tem muita pressão no seu trabalho e você fica descontente com o seu trabalho. Mas quando nós observamos os princípios bíblicos referentes ao trabalho, nós vemos que esses princípios podem nos ajudar a encontrar satisfação no trabalho. Quando nós nos colocamos numa posição onde nós honramos e tememos a Deus também com o nosso trabalho, e Deus então nos prospera. Toda a provisão vem das mãos do Senhor para nós. Eu, mesmo nos momentos difíceis, posso dizer que o Senhor nunca deixou de me assistir em nenhum momento da minha vida. Às vezes ficava muito exausto, mas sempre fui grato ao Senhor por Ele me dar a bênção de estar trabalhando. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Está lá em Gênesis 2,15. Então, depois que Ele criou o homem, Ele colocou o homem lá para trabalhar. O trabalho, ele é importante. Ele é tão importante que está escrito lá em Êxodo: Deus ordena: trabalhe 6 dias e no 7º descanse. 6 dias. A maior parte dos dias da semana você passa trabalhando. Em 2 Tessalonicenses, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10, ele diz: se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. E só para você raciocinar um pouco, eu conheço várias pessoas, e se você puxar de memória também, você vai se lembrar de pessoas que adoeceram por falta de trabalho, porque pararam de trabalhar. Vinham naquele ritmo de trabalho e de repente para. E aquilo ali traz uma angústia, aquilo ali traz uma depressão, aquilo ali começa a trazer doenças para aquela pessoa, a saúde dela diminui. Então, trabalho traz saúde, trabalho traz realização, porque nos sentimos úteis. E a falta de trabalho, a ociosidade, ela nos adoece a nossa alma e adoece os nossos ossos também. Então, honre o Senhor também com o seu trabalho. Deixe isso também como legado, como princípio, como valor para as futuras gerações. O valor do trabalho. O trabalho foi criado por Deus. E em último, e não menos importante, outro princípio que você deve cultivar se você realmente teme o Senhor, é o tempo que você convive com a sua família.
O verso 3 e 4 diz: sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Esse texto ele fala de uma família que está à mesa para fazer as suas refeições. Isso é tão pouco comum nos dias de hoje, né? Cada um com o seu a fazer, cada um com a sua agenda, com a sua rotina, e as pessoas pararem para fazer uma refeição em família juntas. Isso é quase que só no domingo, né? No dia a dia isso é difícil, mas o texto ele fala disso aqui como um momento em que as pessoas conversam, um momento que as pessoas se conhecem melhor, falam das suas angústias, falam das suas perspectivas. E hoje, se nós nos sentamos à mesa, mesmo no domingo com a família, cada um está ali na mesa com o seu celular em cima da mesa, né? Aí deu um barulhinho de mensagem ali, vai lá correndo rapidinho, olha e esquece do olho no olho, da atenção um com o outro. Você sabia que hoje é mais difícil dos pais detectarem os problemas que os filhos têm, porque raramente eles olham nos olhos uns dos outros, todo tempo a cabeça baixa, olhando para o celular, olhando para as mensagens. O olho no olho é importante, e antigamente as pessoas faziam isso, elas comiam juntas, olhando no olho uma da outra, e quando uma tinha um problema, a outra logo percebia, falava: o que está acontecendo? Me diz, seu coração está diferente, eu estou sentindo no seu olhar que tem alguma coisa te incomodando. Eu fico pensando, quantos problemas que os jovens hoje evitariam se nós cultivássemos isso, se nós olhássemos nos olhos uns dos outros, se convivêssemos mais. E isso é algo que está ficando lá atrás, é um valor que nós temos que resgatar novamente. Talvez seja a hora da gente colocar uma regra, né? A hora do almoço em família, todo mundo desliga o celular e deixa o celular lá no quarto. Agora nós vamos fazer uma refeição juntos, vamos conversar, né, para não ter perigo do celular tocar, de aparecer uma mensagem. Deixa o celular lá, modo avião, lá no quarto. Esse companheirismo, ela é uma coluna central em todos os aspectos, para que a sua família seja bem sustentada. Essa geração de hoje tem sido uma geração de filhos indesejados pelos pais. Basta olhar o número de crianças que são colocadas nas caçambas de lixo, que são abandonadas, que são colocadas em saco plástico e jogadas em rios, lagoas. Isso é comum. A gente vê notícias como essa a todo momento no jornal. Se você assistir os noticiários, você vai ver isso muitas vezes, que para alguns pais hoje os filhos são uma despesa indesejada, uma interferência talvez na sua carreira, ou até um acidente de percurso. Mas eu acredito que os filhos não são acidentes ou erros, eles são surpresas de Deus, bênçãos de Deus, como ensina a Bíblia, as Escrituras. Você acredita nisso? Você crê nisso? Uma outra pesquisa que eu tive acesso diz que foi feita uma pesquisa com 1.500 crianças e fizeram algumas perguntas para essas crianças. E a seguinte pergunta foi feita a elas: para você, o que faz uma família feliz? Mais de 90% das crianças responderam da mesma forma, talvez com as palavras um pouco diferentes, mas a mesma resposta. Elas não falaram em casa grande,
elas não falaram muito dinheiro, mas no fato de fazer as coisas juntos. Família é isso, estar junto, fazer as coisas juntos. Seja se você tem muitos bens, se você é abastado ou se você não tem quase nada, faça tudo junto com a sua família. Isso é tempo de qualidade. Tempo de qualidade não é aquele que às vezes a pessoa gasta para os filhos terem o melhor em bens materiais, mas é aquele tempo que você gasta com a presença com seus filhos. Isso é uma mentira que às vezes o mundo tenta imprimir hoje no coração dos pais, que o que vale, é você dar as coisas, bens para os seus filhos. Quando a gente olha para a parábola do filho pródigo, aquele jovem recebeu todos os bens e o seu pai deu todos os bens para ele. Mas aquilo que ele recebeu de maior valor foi a lição ao retornar para casa, ao ver que o seu pai não o tratou diferente, que o seu pai o amava, a forma como ele foi recebido, aquele foi o maior presente que aquele rapaz recebeu. E aí eu quero te fazer uma pergunta para a gente encerrar essa mensagem. Você quer deixar um legado para as próximas gerações, para os seus filhos, para os seus netos? Então cultive esses valores. Viva uma vida em temor ao Senhor, ou seja, obedeça ao Senhor em tudo. Você tem o Espírito Santo que te instrui naquilo que você deve e que você não deve fazer. Você tem a palavra de Deus para te instruir. Tema o Senhor, obedeça ao Senhor. Segundo, agradeça a Deus o trabalho e veja nele a mão de Deus provendo a você e a sua família. E em terceiro, dê a devida importância à sua família. Ela é muito importante. Não adianta talvez você ganhar a cidade toda e perder a sua família. Aqueles que ainda vão se casar ou que não chegaram a ser avós, eu te desafio a pensar, a decidir uma vida cultivando valores de forma realmente intencional. Sabe por quê? O resultado disso tudo a Bíblia chama de felicidade. E não é isso que todas as pessoas buscam? Felicidade, bênção de Deus, vida longa, paz. Você quer todas essas coisas? Viva em temor ao Senhor. Agradeça ao Senhor pela provisão que Ele te dá através do seu trabalho. E dê um tempo de qualidade. Passe valores para a sua família. Não apenas bens, mas valores e princípios. Amém? Feche os seus olhos por um instante. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por essa palavra, ó Deus. Ó Deus, que nós possamos aprender, ó Deus, como diz aqui o texto no Salmo 128, ó Pai, a temer o Senhor verdadeiramente, ó Deus, a obedecê-lo, ó Deus, pois esse é o princípio da sabedoria, ó Deus, pois através desse temor, ó Pai, nós alcançamos vida plena, somos felizes, ó Pai, somos realizados, ó Deus. Através, ó Pai, desse temor, ó Pai, nós vemos, ó Pai, a felicidade também estampada nos filhos até a segunda e terceira geração, ó Pai, como diz a Tua palavra, Pai. Ó Deus, que nós possamos cultivar esses valores nas nossas vidas, ó Deus. E possamos, ó Pai, nos tornarmos como verdadeiras cartas vivas às outras pessoas.
que elas possam ver, ó Pai, nas nossas vidas, o resplandecer de Cristo em nossos rostos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.